Pessoal, o Bolsonaro conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Entretanto, a fatura chegou e ela ainda não foi paga pelo presidente da República. E é sobre isso que nós iremos conversar nesse vídeo de hoje. Então, já aproveite e considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue chegar à marca dos 30 mil inscritos até o final do ano. Seria uma grande realização aqui para o canal. Você sabe que o Bolsonaro ele aprovou a reforma da Previdência e para aprovar essa reforma, o governo prometeu algumas emendas, né? Algumas emendas não, é isso mesmo, emendas, né? O que o governo, que os parlamentares iriam receber algumas emendas. Só que essas emendas não foram pagas. E os parlamentares estão muito insatisfeitos com essa e outras situações. Além das emendas não terem sido pagas, os parlamentares reclamam que o governo não tem uma base no Congresso. O governo é muito desarticulado. E como o governo não quer negociar naquela espécie de toma lá da cá que existiam nos outros governos, o governo Dilma, Temer, Lula, Fernando Henrique Cardoso, as negociações elas são feitas em projetos. Cada pauta tem uma negociação sempre muito individual. Isso causa uma estranheza e causa ainda uma insatisfação, porque tudo é muito difícil. E é claro que os deputados falam que isso tem problemas. E para piorar, há uma certa dificuldade em ter acesso aos ministros. Os ministérios parecem que são comandados por imperadores. Eles são muito arrogantes, segundo um deputado que foi entrevistado pelo Congresso em Foco, e o nome dele não foi revelado. Os ministros eles são muito arrogantes, eles se sentem imperadores. Então o acesso aos ministros fica muito difícil. E essa reportagem do Congresso em Foco, ela começa da seguinte forma: deputados cobram fatura da reforma da Previdência e ameaçam Bolsonaro. Só que os deputados precisam tomar muito, mas muito cuidado, porque eles podem estar caindo em uma armadilha que foi provocada por Bolsonaro. E olha só o que o Paulinho da Força disse. Paulinho disse abertamente ao Congresso em Foco que outros parlamentares reclamam nos bastidores. O governo prometeu emendas para aprovar a reforma da Previdência, mas não cumpriu o acordo. As emendas não foram pagas, por isso o pessoal não está com muita vontade de votar aqui. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Nós sabemos que Bolsonaro ele está fazendo uma caminhada de destruição pelo país, destruindo as instituições republicanas. E o Congresso é uma dessas instituições. E quando eu falo de destruição, não é destruição física, é destruição da credibilidade. A população brasileira, ela acha que essa negociação entre Congresso e entre o Legislativo e o Executivo é pautada na corrupção. Então quando o Bolsonaro retira esse toma lá da cá, elas acham que o Bolsonaro está fazendo algo que é bom para evitar a corrupção. Entretanto, essas negociações não são pautadas pela corrupção. Pelo seguinte, o deputado ele chega e fala assim: olha, eu posso aprovar esse projeto, mas você precisa liberar uma emenda porque eu quero construir uma rua, o meu prefeito do meu partido quer construir uma escola, quer fazer um recapeamento de uma rua, quer abrir uma estrada. Então isso funciona, essa negociação ela é necessária. Só que as pessoas elas acham que isso é corrupção. E o próprio presidente acha que isso é corrupção. Porque ele olha e vê o seguinte: todos os antecessores dele que tiveram esse tipo de metodologia, de método de governo, que é o presidencialismo de coalizão, eles acabaram mal. Temer e Lula foram presos, o Temer foi solto, mas o Lula foi preso. Dilma e Collor sofreram impeachment e o Fernando Henrique Cardoso foi escorraçado. Não conseguiu mais vencer nenhuma eleição, também não disputou, mas também não teria chance. Então Bolsonaro ele quer fazer algo diferente e ele está fazendo isso. E o Congresso precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque se não aprovar algumas emendas, o que Bolsonaro vai fazer? Principalmente a milícia virtual. Olha, a situação está assim porque os congressistas eles são corruptos e eles querem as velhas e antigas negociadas. Então eles estão boicotando o Brasil porque Bolsonaro está coibindo a corrupção dentro do Congresso. E você acha que isso não vai acontecer? Olha só a principal vítima dessa rebelião vítima entre aspas, porque o Congresso em Foco colocou, dessa rebelião dos congressistas. A primeira vítima dessa rebelião deve ser a medida provisória 890/2019, que cria o programa Médicos pelo Brasil, sucessor dos Mais Médicos. Há um mês na pauta, a MP perderá a validade se não for votada por deputados e senadores até quinta-feira da próxima semana. Vence dia 28 de novembro. Esquece, vai caducar, avisa Paulinho da Força. Parlamentares ligados à área da saúde ainda pressionam o presidente Rodrigo Maia a votar a proposta, mesmo sem consenso em torno do seu mérito. E como ficarão os cidadãos sem médicos? Protesta a deputada Carmen Zanotto do Cidadania, uma das líderes da Frente Parlamentar da Saúde. Então perceba que os deputados eles podem não votar a medida dos mais médicos porque eles não receberam as emendas referentes à reforma da Previdência. Como a população vai enxergar esse assunto?
Como a população vai enxergar essa situação? Olha, os parlamentares estão jogando contra a população porque eles querem receber mais dinheiro do Congresso. Então, os parlamentares, os deputados, eles estão contra a nação. Os parlamentares, os deputados são corruptos. Os parlamentares, os deputados são contra o Brasil. O único que é a favor do Brasil é Bolsonaro e por isso que ele está tendo tantas dificuldades, porque ele está acabando com as mamatas. Então, os parlamentares precisam tomar muito cuidado com essa situação, porque eles podem estar caindo em uma armadilha de Bolsonaro. E Bolsonaro, sabendo desse movimento, não joga no Congresso, não bota para votação alguns projetos importantes, como por exemplo a reforma administrativa, que vai ficar só para o ano que vem. Bolsonaro sabe que se ele jogar a reforma administrativa, ela não vai ser votada. E aí vai ter um outro projeto grande que poderia suprimir esse projeto do novo Mais Médicos, do Médicos pelo Brasil. E aí os deputados poderiam votar tranquilamente o Médicos pelo Brasil e acabar boicotando a reforma administrativa de Bolsonaro. Só que sem a reforma administrativa do Bolsonaro, a única coisa grande que eles têm no governo para votar nesse momento é justamente o Médicos pelo Brasil. E se eles não votarem, a população vai ser muito afetada. Dessa forma, Bolsonaro consegue dar mais um passo para a destruição do Congresso, destruição da credibilidade e da moral do Congresso. Perceba que esse jogo é muito ardiloso, é um jogo político de bastidores, é um jogo político muito interessante de nós observarmos, principalmente aqueles que gostam dessas jogadas políticas. E é isso que nós estamos tendo. Por essa razão, o Congresso precisa tomar muito cuidado com essas medidas, com esse revanchismo que eles estão tendo com o Bolsonaro, porque caso contrário, eles podem fortalecer ainda mais o presidente da República. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu dislike e também me siga no Twitter, @profleoficial.